Precisei urgentemente interromper toda a programação aqui do canal para poder trazer essa informação para vocês. Quem acompanhou nos últimos dias, a taxação das compras de até $50 estava nos últimos trâmites e o que restava pra gente era somente a esperança do veto do presidente. E para quem acompanhou as últimas notícias, tinha, digamos que quase que certeza que o presidente iria vetar, pelo menos era o que ele estava falando nas entrevistas, mas quando foi na prática o negócio foi exatamente o contrário. Ele aprovou a taxa e as nossas compras vão sofrer enormes alterações e eu precisei vir aqui bem urgentemente para explicar para vocês o que é que vai acontecer. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, para quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e aqui no canal eu dou dicas de comprinhas na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeo de unboxing, etc, é só o que tem aqui no canal. Já se inscreve aqui e deixa o like, bora lá. Geralmente eu começo o vídeo super alegre, uma cantoria, um negócio, sabe, todo aquele babado, mas não tem como, gente, não tem como ficar super feliz aqui no vídeo com uma notícia dessa que eu vou dar pra vocês. Infelizmente, já adiantando, todas as compras irão ser taxadas, inclusive as de até $50, e tudo que a gente estava acostumado a pagar, tipo hiper mega power barato, não vai ser mais assim. O presidente sancionou a lei, o projeto de lei que se chama Mover, que inclusive esse projeto de lei não tem nada a ver com a taxação. Eu já tinha até explicado isso aqui no canal. Eles colocaram nesse projeto a questão sobre a taxação, inclusive foi denominado como jabuti porque não tem nada a ver o assunto. Esse projeto Mover, ele fala sobre incentivo para as indústrias automotivas, inclusive ele foi votado desde o início de uma forma bem polêmica, tentaram meio que camuflar quem foi que votou a favor, quem foi que votou contra, e veio muita polêmica em cima desse projeto, principalmente porque ele não tem nada a ver com a taxação, e a ideia, obviamente, de incluir a taxação nesse projeto é justamente camuflar e conseguir votar e ser aprovado de forma muito rápida, que foi exatamente o que aconteceu. Foi votado muito rápido e foi aprovado praticamente por debaixo dos panos, e quando a gente já viu, o negócio já estava adiantado e só faltava o veto do presidente, que infelizmente não aconteceu, né? O que aconteceu foi que ele aprovou. Eu falo que é contraditório Lula ter aprovado esse projeto porque um dia antes dele aprovar, ele tinha dado uma entrevista reforçando o que ele já vinha falando na grande mídia, que não era a favor dessa taxação. Inclusive, eu vou ler o que ele falou para vocês um dia antes dele aprovar. Nós temos um setor da sociedade brasileira que pode viajar uma vez por mês para o exterior e pode comprar até $2.000. Gente, eu não tô falando de $50, eu tô falando de $2.000 sem pagar imposto. Exatamente. Se você viajar para o exterior, você pode comprar até $2.000 e não pagar imposto. Pode chegar no Free Stop e comprar 1.000 e pode comprar 1.000 no país e não pagar imposto. É maravilhoso. Fiz isso para ajudar a classe média alta. Agora, quando chega a minha filha, a minha esposa, que vai comprar $50, eu vou taxar $50? Não é irracional? Não é uma coisa contraditória? Foi o que ele falou um dia antes. E diga só o que foi que ele fez, né? Um dia depois ele aprovou. Me desculpe quem não gosta de escutar sobre política, inclusive eu nem gosto de falar sobre esses assuntos aqui no canal, mas não tem como porque tá estritamente ligado com as compras online, principalmente as importações, que agora vão sofrer essas alterações e não vão ser mais os mesmos valores, tá? Fiquem cientes que não vão ser mais os mesmos valores. Não é questão de partido A, partido B, lado A, lado B, enfim, qualquer lado que for. O que me interessa é a população, somos nós, os compradores, que sempre saímos prejudicados nessa história e agora vamos ter que pagar mais uma taxa de 20%. Isso mesmo. Agora, as compras de até $50 vão ser taxadas, além do ICMS, que é 17%, elas vão ser taxadas pelo imposto de importação, que até o momento estava isento, né? Mas agora vai ser de 20% e já com data marcada aí bem próximo. E não existe nada tão ruim que não possa piorar, né? A taxa, ela é de 20%, que é o imposto de importação, mais 17% de ICMS, que no total deveria dar 37%.
Não é assim que é calculado, gente. Esse cálculo não é feito dessa forma tradicional. Eu não tenho como especificar exatamente para vocês, porque eu teria que praticamente dar uma aula de matemática aqui, porque para quem não entende matemática é bem complicadozinho de se entender. Mas o cálculo feito, essa taxa, ela bate 44%. No final, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar mais ou menos os preços das coisas. E o pior é que tudo isso sempre foi pautado na indústria nacional. E tem que se instigar o varejo nacional, tem que se instigar a indústria nacional para que ela seja, digamos que uma competidora no mesmo nível, sabe, das importações, porque agora as importações estavam aumentando e o varejo nacional não tinha como competir, porque o varejo nacional paga muito imposto, a indústria nacional paga muito imposto. Sempre foi pautado nessa justificativa, né? Sendo que a gente sabe que no fundo não é somente isso. Digamos que 1% da justificativa total que eles taxaram tudo isso, né? O governo é basicamente como uma empresa e ele quer o quê? Isso, gente, ó, ele quer lucro. Ele não vai pensar, porque eu tenho que ajudar o varejo nacional, porque eu sou bonzinho e claro que eu não tô pensando em arrecadar em cima disso. Besta é quem acredita, né? Bora lá pra vocês entenderem o porquê isso também é contraditório, porque aqui eu vou falar tudo sobre isso e sobre a minha opinião, e não só a minha opinião, tá? É o que realmente está acontecendo, porque se fosse somente a minha opinião, sem ter base nenhuma, sem ter fundamento nenhum que eu tava aqui falando, aí talvez fosse até ok, porque eu tava criticando sem ter nenhum motivo, mas infelizmente, gente, eu tenho um motivo pra estar falando isso, e eu não queria ter motivo pra estar falando isso, até porque o meu canal é 100% de compras online. Claro que eu faço compras online aqui do Brasil também, como por exemplo da Shopee. Eu compro na Shopee do Brasil e não pago taxa, e tem muita coisa legal também, mas muita parte é de importações e vão ser taxados, ou seja, vai sair mais caro pra mim, mas não só pra mim que sou criadora de conteúdo, mas pra qualquer pessoa que compre online, que hoje em dia a maioria que faz essas comprinhas de até 50 dólares são os pobres, são pessoas que não têm condições de comprar a mesma coisa aqui no Brasil e ver uma possibilidade de conseguir ter aquele item, aquele objeto, ou até uma brusinha mesmo, como eles denominaram essa taxa, aqui na internet, na importação, nesses e-commerces como Shein, AliExpress, Shopee, entre outros diversos que tem hoje em dia. E vejam só como essa luta dos varejistas nacionais são contraditórias. AliExpress e Magalu, Magazine Luiza, fecham acordo e venderão produtos no Brasil pelos dois marketplaces. É meio confuso, né? Até porque os varejistas nacionais estavam lutando pela igualdade, para que não existisse mais essa questão de importações. Praticamente era isso que eles queriam, mas agora pode existir desde que seja vendido dentro do aplicativo deles? É uma coisa que eu deixo no ar para vocês refletirem aí, né? Bora lá pra notícia. O AliExpress anunciou que seus produtos da linha Choice, eu acho que se pronuncia assim, serão vendidos no Brasil por meio da plataforma de marketplace do Magazine Luiza. Essa linha representa um serviço de compras premiums da companhia chinesa, que inclui produtos com melhor custo-benefício e velocidade de entrega. A expectativa é que a parceria comece no terceiro trimestre de 2024, mas as negociações começaram ainda no ano passado, segundo as empresas. Nesse texto que eu li para vocês, está bem especificado que são de companhias chinesas. E é muito contraditório porque os varejistas nacionais falavam que as companhias chinesas estavam tirando o trabalho aqui do Brasil, que não é de acordo com a fabricação no exterior e vender aqui pro Brasil sem pagar nenhuma taxa, que isso é desvantagem, que isso é concorrência desleal. E de repente, se pagarem para as empresas aqui do Brasil, eles podem vender aqui no Brasil. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Mas afinal de contas, quanto é que vai ser a taxa? Quanto que vai ficar mais caro as nossas comprinhas? Atualmente, o dólar tá valendo 5 e alguma coisa. E essa isenção que antes existia era de compras de até 50 dólares. Vamos lá calcular. Vou abrir aqui minha calculadora para poder mostrar para vocês. Vamos supor que a nossa compra seja de R$250.
reais. R$250 mais 44%. Lembra que eu falei pra vocês que o cálculo é feito de forma diferente? É 20% mais 17%. No entanto, no final das contas, ele não dá 37%, porque a porcentagem é feita meio que por dentro. Eu não sei explicar exatamente pra vocês, eu compreendo, mas eu não sei explicar. Se vocês querem entender mais ou menos como é que funciona, é só vocês dar um Google lá que vocês vão entender melhor. Mas digamos só que a compra seja R$250 mais 44%, que vai ser o valor total da taxa no final. A nossa compra de R$250 vai sair simplesmente por R$360. Mas quanto é de taxa que a gente vai pagar aqui? É só você diminuir, ó, 360 menos 250, que dá no total R$110 de taxa. Isso mesmo, minha gente. Uma compra de R$250, você vai pagar R$110 de taxa. Atualmente, a Shein, ela tá arcando com o ICMS. A gente sabe que desde o início eles começaram a arcar com o ICMS. No entanto, eles tiraram algumas vantagens que a gente tinha dentro do aplicativo. Quem compra muito tempo na Shein vai lembrar que a gente tinha muita vantagem no aplicativo, e quando começou essa questão da taxação, eles pegaram e tiraram algumas vantagens e começaram a cobrir os 17% de ICMS. Por isso que a nossa compra permanece o mesmo valor quando a gente vai comprar. Atualmente também a taxa está na hora da compra para as empresas que entraram no Remessa Conforme, que são Shein e Shopee, tem outras também. E se eu não me engano, o AliExpress não está dentro do Remessa Conforme, então a taxação lá funciona da forma tradicional. Mas para as empresas que estão dentro do Remessa Conforme, a taxa agora vai ser dessa forma que eu mostrei para vocês, 44%. O que não se sabe é se a Shein, por exemplo, vai continuar arcando com essa taxa de ICMS mais o imposto de importação, que agora vai dar os dois no total 44%. A gente sabe que uma empresa, ela quer lucro, então provavelmente a Shein não vai arcar com isso tudo, ou acho que vai haver algum encargo. Eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto, pelo menos não até hoje, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. E se tiver alguma alteração, eu venho trazer aqui para vocês. Agora, o que todo mundo quer saber é quando que vai começar essa taxação. Eles não só definiram uma data para começar a taxação, como uma data bem próxima, que é dia 1º de agosto. A partir do dia 1º de agosto, vai começar a valer a taxação dos 20% para as compras de menos de $50. 20% de imposto de importação, mais o que atualmente já está, que é os 17% de ICMS. A dica que eu dou para vocês, uma dica assim pessoal minha, com toda essa experiência que eu tenho de importação: comprem antes que entre em vigor, porque depois que entrar em vigor, gente, você vai ter que pagar. Não tem mais essa de você fazer algum macetezinho para conseguir passar pela alfândega e não ser taxado. Não existe mais isso, tá? Para quem importava antes, que conseguia fazer isso, tire isso da cabeça, porque agora o governo consegue ter acesso a todas as importações, então não tem mais como burlar isso. O que se pode fazer é comprar antes que entre em vigor. Outra dica que eu dou para vocês: tenta comprar pelo menos uns 10 dias antes que entre em vigor, porque o que acontece é que quando chega aqui no Brasil, eles demoram um pouquinho de tempo até serem fiscalizados. E não só até serem fiscalizados, mas pode ser que aconteça alguma coisa na hora que eles enviam e acabe atrasando um pouco. E quando chegar aqui no Brasil, ele pode sim ser taxado, tá? Se não estiver dentro do Remessa Conforme, se não estiver com o carimbo lá do Remessa Conforme, ele vai ser taxado sim. Porque muita gente tá acostumado a comprar na Shein, que já está dentro do Remessa Conforme, e chega e passa direto da fiscalização, não é taxado porque você já pagou na hora da compra. Agora, lembra que eu expliquei para vocês que as empresas que não estão no Remessa Conforme, elas ainda são taxadas na alfândega aqui do Brasil, da mesma forma que era antigamente? Então, por isso que eu falo para vocês, se querem comprar sem pagar esses 20% aí de taxa adicional nas compras de até $50, comprem antes do dia 1º de agosto. E levem em consideração também que tem
tem um prazo para que chegue aqui no Brasil, que é exatamente quando chegar aqui no Brasil que ele vai ser taxado para as empresas que não entrarem no remessa conforme. Provavelmente, as empresas que já estão no remessa conforme, a taxa vai ser na hora da compra. Eu falo provavelmente porque muita coisa está sendo alterada em curto prazo de tempo, então não tem como você falar com 100% de certeza sobre algo, principalmente com relação às taxas, mas tenham total cuidado. Comprem antes dessa data e após essa data já saibam que tem essa taxa de 20% mais o ICMS nas compras de até 50 dólares. E essa é a triste notícia que eu tenho para dar para vocês. Se vocês são contra isso, comenta aqui embaixo não a taxação. E a gente tem que continuar demonstrando a nossa insatisfação, porque se a gente não demonstrar, o negócio vai de ladeira abaixo. Tem muita coisa aí que ainda pode piorar. Eu quero ser esperançosa e torcer para que não piore, né? Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, o que é que vocês acham sobre isso. Vamos compartilhar informações, o que foi que aconteceu com a última comprinha que você fez, com quanto tempo chegou. Tudo isso é muito importante para que a gente saiba como é que tá todo esse trâmite. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. E outra coisa, gente, mil desculpas se eu não fiquei tipo hiper mega power feliz como eu fico abrindo os meus pacotes aqui no canal, mas é porque infelizmente a notícia não é legal. E até o próximo vídeo. Beijos!